O sol está nascendo, iluminando as árvores, pântanos e plantas enormes da península de Yucatán. São 66 milhões de anos até hoje, e também os últimos anos da era Mesozoica. O mundo pacífico ainda não sabe que uma pedra do tamanho de uma montanha está avançando em direção à Terra, a uma velocidade igual a 64.300 km. Naquele momento, a mesma parecia uma bola de fogo, e esta estava ficando cada vez maior a cada minuto que passava. Sendo assim, a mesma já parecia maior do que o Sol. Os dinossauros vagando pela Terra pré-histórica ainda não sabem que precisam correr para se esconder e salvar as próprias vidas. Não que isso fosse ajudar. O asteroide colide com o planeta, e a força de colisão é tão poderosa que o visitante do espaço não para, até que atravesse a crosta terrestre, a uma profundidade de vários quilômetros. O impacto deixa uma cratera de mais de 161 km de comprimento. Milhares de milhas cúbicas de rocha sólida instantaneamente se transformam em vapor e desencadeiam uma série de desastres naturais que acabam com 80% da vida da Terra. Mas eu vou te contar tudo sobre isso um pouco mais tarde. As criaturas que estavam perto o suficiente para ver o acidente não sobrevivem por mais de alguns segundos. Ainda mais perto da cratera de impacto, o chão está coberto com milhares de metros de área quente e escombros. Alguns segundos depois, tudo por quilômetros ao redor, gramas, árvores e arbustos, explodem em chamas. O que não queima nos próximos minutos após a colisão enfrenta um problema ainda mais aterrorizante. Acontece que o asteroide que varreu os dinossauros da face da Terra também produziu um monstruoso e gigantesco tsunami. Um estudo recente afirma que o mesmo era milhares de vezes maior do que qualquer onda que as pessoas já viram. O asteroide Chicxulub, como agora sabemos, pode ter vindo dos confins do sistema solar. Esse corpo espacial, que tinha pelo menos 9,6 km de diâmetro, caiu nas águas rasas do mar, perto da península de Yucatán. Esse impacto foi tão poderoso que deixou sua assinatura na face do planeta. Em 2021, pesquisadores descobriram que a colisão havia esculpido mega-ondulações na crosta terrestre da região da moderna Louisiana Central. E estudos ainda mais recentes sugeriram que o asteroide também provocou um tsunami tão devastador que corroeu os sedimentos do fundo do mar numa distância incalculável. A equipe de cientistas até remodelou os eventos dos primeiros 10 minutos após o impacto, e o resultado mostrou que o asteroide produziu ondas até 30.000 vezes maiores do que um dos maiores tsunamis que as pessoas já registraram. Estou falando de tsunami do Oceano Índico, que atingiu a Indonésia em 2004. A colisão elevou tanta água que criou um caminho de quase 1,5 km de altura. E claro, todo aquele lugar vazio não ficou assim por muito tempo. O oceano voltou a encher a cratera, mas no processo apenas ricocheteou na borda e produziu ainda mais ondas. Depois daquele tsunami, ondas com mais de 10 metros de altura viajaram ao redor do mundo na velocidade de 1 metro por segundo, despejando água em todas as costas que achou no caminho. Não é de admirar que as maiores e mais rápidas ondas em movimento ocorreram perto da área de impacto nas águas abertas do Golfo do México. Aquelas ondas com mais de 100 metros de altura se moveram a uma velocidade 10 vezes maior do que a dos outros tsunamis. Se falarmos sobre os maiores tsunamis da história registrada da humanidade, a erupção vulcânica de Krakatoa em 1883 tem de ser mencionada. Afinal de contas, a mesma produziu o som mais alto já ouvido na superfície do planeta. Também criou uma onda de tsunami tão alta quanto a Estátua da Liberdade. Outro desastre natural devastador foi o tsunami do Boxing Day, que ocorreu na Indonésia em 2004. Este foi causado por um terremoto submarino, que começou pela manhã. Seus tremores causaram uma série de ondas de tsunami, e a maior atingiu a altura do Arco do Triunfo em Paris. O tsunami do vulcão Zen começou depois de uma poderosa erupção vulcânica e desencadeou um deslizamento de terra e, consequentemente, um rio de lava de 4.000 anos, que varreu a cidade de Shimabara e atingiu o mar, desencadeando um mega tsunami. Sua maior onda tinha metade da altura do Space Needle em Seattle. Um dos piores desastres do mundo foi o mega tsunami Byeontan, que aconteceu na Itália. Um deslizamento de terra que arrastou 255 milhões de metros cúbicos em área florestal e rocha no lago. Logo após isso, uma colossal parede escura de água cobriu o céu sobre uma pequena aldeia no fundo da represa Vion. Então, com um rugido ensurdecedor, a onda passou por cima da borda da represa, levando tudo em seu caminho. A onda dessa represa era maior do que a altura da ponte Golden Gate. Outro mega tsunami ocorreu quando os 460 metros superiores do Monte St. Helens, nos Estados Unidos, desabou durante uma erupção, causando um enorme deslizamento de terra. Uma parte dessa avalanche mergulhou no Lago Spirit. Isso empurrou a água do lago para dentro e uma série de ondas quase tão altas quanto a Torre Eiffel surgiram. Dando continuidade, outro grande desastre aconteceu na Baía de Latoya, no Alasca, em 1958. Um deslizamento de terra causado por um terremoto criou uma onda que foi uma das maiores já gravadas. A mesma se arrastou por todo o solo, arrastando árvores, plantas e o próprio solo até o leito rochoso. Essa onda atingiu mais da metade de altura do Burj Khalifa, a construção mais alta do mundo. E claro, quando falamos de ondas de tsunami mais altas de todos os tempos, devemos mencionar o mega tsunami de Molokai, que ocorreu no Havaí em 1946. Um terço do vulcão Molokai
cedeu e desabou no Oceano Pacífico. Isso causou um mega tsunami do tamanho do segundo edifício mais alto do mundo. Torre de Xangai, com cerca de 610 metros de altura. As ondas eram tão altas e poderosas que atingiram o México e a Califórnia, mas todos esses desastres são insignificantes em comparação com o tsunami que atingiu a península de Yucatán há cerca de 66 milhões de anos atrás. De qualquer forma, vamos voltar às consequências daquela famosa colisão. Depois do impacto, um terremoto começou a sacudir a Terra de uma forma nunca vista antes. Seu poder é equivalente a todos os terremotos que aconteceram no planeta nos últimos 2 séculos simultaneamente. Um pouco menos de 1 hora após a colisão, uma rajada de vento varreu a área a uma velocidade que chegava a 1000 km por hora e achatou tudo que ainda estava de pé, espalhando detritos por todos os cantos. Um pouco mais longe da zona de impacto, direto do céu, tudo começou a escurecer dramaticamente, e o que parecia ser estrelas cadentes eram na verdade detritos caindo de volta do planeta, brilhando em vermelho ameaçador, emitindo radiação infravermelha. Durante as primeiras horas depois do acidente, o céu ficou totalmente escuro e mais tarde começou a clarear, muito lentamente. Nos anos seguintes, os dias pareciam algo como um tempo nublado e um entardecer. Muitas plantas não sobreviveram a essa penumbra, favorecendo a ausência de vida, e mais de 75% das espécies da Terra logo desapareceram. As cinzas ficaram no ar por meses, e por isso quando chovia, a água tornava-se altamente ácida, e os incêndios mantinham-se furiosos, produzindo toneladas de toxinas e destruíram a camada de ozônio por um tempo. Os gases e partículas que foram lançados na atmosfera apagaram o Sol, e isso fez com que as temperaturas caíssem mais de 15 graus Celsius. Muitas plantas e espécies animais conseguiram sobreviver ao impacto, mas muitas não conseguiram sobreviver às novas condições hostis e a Terra passou por momentos difíceis. Curiosamente, algumas pesquisas afirmam que após a catástrofe, o hemisfério sul conseguiu se recuperar 2 vezes mais rápido do que o hemisfério norte. O que poderia explicar esse fenômeno é a estação em que o asteroide atingiu a Terra. Se tivesse acontecido na primavera do hemisfério norte, toda a flora e fauna estariam do lado de fora, em busca de parceiros e comida, diminuindo a velocidade e criando algo para o inverno. Mas até agora, é só uma teoria, não existe nenhuma explicação comprovada. Bom, ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Espero que acompanhe os próximos vídeos e os que já produzimos. Peço que avalie o canal com um like ou um comentário. Até a próxima.